A paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos irmãos. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha aqui nos estudos bíblicos, tá bom? Temos uma plataforma no YouTube que tem centenas de estudos gratuitos, exclusivamente para você se alimentar da palavra de Deus. É só você ir lá no YouTube e digitar da seguinte forma: Pastor Márcio Gomes. Você vendo a minha foto, clica em cima e você poderá inscrever-se no canal e receber gratuitamente, semanalmente, todos os estudos bíblicos, tá bom? E também no Facebook você encontra os nossos estudos bíblicos, tá bom? O estudo bíblico que iremos ministrar hoje aqui nesta plataforma tem como título A Abertura do Quinto Selo. Encontra-se em Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do versículo 9 até o 11, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Aqui, na abertura do quinto selo, nós encontramos uma enorme perseguição do anticristo. Você note que o Cordeiro abre o quinto selo e revela uma grande perseguição mundial ao cristianismo. O cristianismo, nesta época aqui, estará acontecendo, mas com aqueles que foram rebeldes à palavra de Deus e não subiram no arrebatamento. Os que ficaram e os que eram desviados da casa do Senhor e vão ficar, porque não subiram devido às suas desobediências à palavra de Deus, eles estarão aqui na terra e pregarão a palavra de Deus. E muitos deles que vão sofrer, vão ser martirizados, esses estarão para testemunho de que realmente o arrebatamento aconteceu, porque era promessa de Cristo. Ele prometeu que voltaria. E quem vai ficar para confirmar o arrebatamento da igreja, que de fato aconteceu, são os rebeldes, são os infiéis, aqueles que zombavam da palavra de Deus e principalmente os que eram desviados da casa de Deus. Então, nesta época vai haver salvação, vai haver conversão. Aí muitos podem até perguntar nesta hora: como que vai haver salvação se a igreja vai ser arrebatada? E muitos dizem que o Espírito Santo será retirado da terra. Vai ser retirado da terra e com a igreja. Como que vai ter pregação? Sim, o Espírito Santo vai agir sobre a terra, não mais como Espírito de graça. Hoje ele atua como Espírito de graça. Ele está derramado como Paracletos de Deus. Jesus não prometeu derramar o Espírito Santo, que é Paracletos, advogado, consolador, companheiro, ajudador. Mas nesta época aqui, após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não estará mais atuando como Espírito ajudador, como Espírito de graça. Não, ele vai estar atuando com justiça. A ira de Deus será derramada sobre a face
da terra. Se não, vejamos o versículo de número 9. Aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quem quiser ser salvo depois do arrebatamento da igreja, vai ser um período muito difícil, muito angustiante. Mesmo assim, vai haver salvação, vai haver pregação. Como assim, pastor Márcio, vai haver salvação? Não dizem por aí que a Bíblia vai ser apenas um livro comum, porque a unção vai ser tirada? A unção da palavra de Deus não vai existir mais. A palavra de Deus vai ser totalmente extinta. Explica isso para nós. Como que vai acontecer? Não dizem por aí que a Bíblia deixará de ser a boca de Deus depois do arrebatamento da igreja e que não vai ter valor nenhum? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 40 e o versículo 8, para sanar a sua dúvida. Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus será pregada depois do arrebatamento da igreja. E outra coisa, vai ter o mesmo efeito que tem hoje, porém com justiça. Não vai ser mais com graça. O Espírito Santo vai agir com o espírito de justiça e não com o espírito de graça. Veja aqui o detalhe, da abertura do quinto selo. Você vai ver que até a oração dos que estão orando diante de Deus é uma oração diferente de quem ora hoje. Vi debaixo do altar, Apocalipse 6:9, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando agora por justiça. Agora você lembra da oração de Jesus quando estava sendo crucificado? Ele orou da seguinte forma: Pai, Jesus orou pelos seus algozes, quando estava sendo martirizado, crucificado na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes porque não sabes o que fazem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, precisamente o versículo 60, a gente vai ver que Estevão também orou pelos que estavam lhe martirizando ali. Estevão estava sendo apedrejado por causa das verdades da palavra de Deus. E antes da sua morte, Estevão orou dizendo: Pai, não impute-lhes os seus pecados, perdoa-lhes, mesmo agonizando toda a dor no seu corpo físico, mesmo chorando, mesmo gemendo, sentindo dores. Estevão clamou pela graça de Deus, porque esta é a época da dispensação da graça, que vai até o arrebatamento. E a dispensação da graça começou com Jesus Cristo. Ele derramou o Espírito Santo. E Estevão já havia recebido o Espírito Santo. Por isso que ele clamou a Deus pelo perdão dos que lhe perseguiam. Mas aqui, quando a gente lê a abertura do quinto selo, você não vê a oração dos mártires sendo por graça, mas por justiça. Porque a época da graça vai passar. A época da graça vai acabar. E como que vai ser? Como que vai se desencadear a perseguição? Note que a missão do anticristo
será implantar o domínio de Satanás em todo o mundo, a fim de que este seja transformado no reino das trevas. A sua missão principal será criar uma religião onde seja o diabo reverenciado por todos os que, desprezando a verdade, apegaram-se à mentira, e nessa esfera ele é assistido pelo falso profeta. Confira a referência em Apocalipse capítulo 13, do 11 ao 18. A trindade satânica estará reinando depois do arrebatamento da igreja, tá? Então, vão exigir a adoração. Outro objetivo do anticristo: estabelecer uma economia fortemente centralizada, através da qual forçará os habitantes da terra a aceitarem o sinal da besta. Veja Apocalipse capítulo 13, versículo de número 17 e o versículo 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o número é 666. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 17 e o 18. Você vê que a partir do versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, diz a Bíblia que vai surgir, tá, da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, essas almas que estão aqui debaixo do altar realmente as almas dos que não foram arrebatados e dos judeus que foram perseguidos, todos que ficaram no arrebatamento da igreja, e os gentios, os ímpios que descreram na palavra de Deus, desacreditaram, mas por causa do sofrimento vão acreditar e vão aceitar a pregação da palavra do Senhor Jesus. Nessa época, então, eles vão aceitar a Jesus e vão negar o número da besta na sua mão direita e vão negar o número da besta na sua testa. Esses vão sofrer grande perseguição. Não vão poder comer, não vão poder trabalhar, não vão poder se alimentar direito. E outra, vão ser degolados. Quem rejeitar o número da besta, quem não aceitar o número 666 na mão direita ou na testa, vai ser degolado. Eles vão ter a oportunidade de negar a Jesus ou se render à besta, porque a besta vai exigir adoração. A besta vai ter um templo em Israel
que vai querer exigir adoração, vai enganar os judeus, vai se apresentar como o Messias e por um curto espaço de tempo, Israel vai se aliar a eles, ao anticristo. Porém, quando ele começar a exigir adoração, Israel vai negar-se a adorar ao anticristo, aonde vai estourar esta guerra, onde as nações do mundo inteiro vão se virar contra Israel e Cristo vai então se apresentar como a única solução de salvação para Israel, onde Israel lamentará e se arrependerá e vai reconhecer Jesus como seu Salvador. Agora, veja em terceiro lugar, qual é o objetivo do anticristo no período da grande tribulação? Destruir as bases da religião divina, para que todos venham a crer em suas mentiras, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se com Deus. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 4. É o que acabei de explicar para você. Abra aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se com Deus. É nesta hora que Israel vai negar, não vai querer adorá-lo. Aí, o que diz em Daniel, capítulo 9, versículo 27, tá? Que ele vai quebrar o pacto, fingindo ser o seu Messias. Em seguida, ele vai perseguir Israel, tentando destruí-la numa tentativa sem precedentes de frustrar os planos de Deus com respeito ao estabelecimento definitivo e pleno dos filhos de Abraão. Olha o que diz Daniel, capítulo 9, 27. Vamos abrir, estamos no estudo. Daniel, capítulo 9 e o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, vai ser revelado, vai ser desmascarado o anticristo, que ele é o falso Messias. Agora, veja um detalhe também que a Bíblia vai nos mostrar em Apocalipse, capítulo 6, na abertura do 5º selo, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que esses que estão clamando por vingança é a oração dos mártires, conforme eu lhes falei, que passaram pela grande tribulação. Eles vão ser degolados por rejeitarem o sinal da besta. E então, a oração constante deles diante do altar celestial, as suas almas estarão como o sangue que era oferecido dos animais na antiga aliança, no livro de Levíticos. O sangue dos animais ficava sobre a base do altar. E aqui João vê, na visão apocalíptica,
que o que estava sobre o altar nos céus eram as almas dos que foram martirizados. Isso significa que eles foram oferecidos em sacrifícios, entregaram as suas vidas. Não vai ser fácil para quem ficar aqui depois do arrebatamento da igreja. Só vai ser salvo se passar pela morte, se for degolado. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 4. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você vê que aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vai confirmar o que eu estava ali explicando minutos antes. Vai ser um momento terrível para quem ficar aqui. Quem quiser ser salvo não vai poder utilizar o número da besta na testa ou na mão direita. E também, se quiser ser salvo, vai ter que negar a adoração ao anticristo. E quem negar a adoração ao anticristo será degolado. Mas sendo degolado, perdendo a cabeça no pescoço, vai ser salvo. Mas vai ser muito difícil, porque vai ser um período de muita dor, muito derramamento de sangue. Por isso eu vou ler novamente Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4 para te explicar. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, para poder ser salvo, só sendo degolado. É por isso que na abertura do 5º selo, João vê aqui as almas, debaixo do altar dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, tá? Agora, qual vai ser o tipo de pregação nesse período? Vai ser a pregação da graça e do amor? Ou vai ser uma pregação de exortação, uma pregação dura? Vai ser o modelo da pregação de João Batista, tá? O Evangelho do Reino, conforme está em Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 14. Este será o evangelho pregado no período da grande tribulação. Preste bastante atenção no que Jesus falou sobre a pregação do evangelho do reino. Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quem vai pregar este evangelho do reino a todas as nações, em todo o mundo? Conforme eu lhes falei, que muitos dizem que depois do arrebatamento a Bíblia vai virar como uma revista comum ou como um jornal, mas isso não é verdade. A palavra de Deus continuará sendo pregada, mas quem ficar aqui para pregar,
Quem ficar aqui na terra vão ser os crentes desviados que vão querer voltar e aceitar a Jesus como Salvador. Quem vivia uma vida de pecado escondido e estava tentando enganar a si mesmo, porque ninguém engana Deus, estavam dentro da igreja com pecados encobertos, mas vão se arrepender e vão saber que ficaram, e a sua última chance de serem salvos vai ser negando a adoração ao anticristo e permitindo-se ser degolados, não aceitarem o número da besta em suas testas e nem nas suas mãos direitas. Então, será pregado o evangelho do reino. Vai ser uma mensagem dura e uma mensagem de arrependimento. Vou repetir Mateus 24:14, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Agora, como e qual é o modelo da pregação do evangelho do reino? A teologia nos mostra, que o evangelho do reino é o modelo da pregação de João Batista, que está em Mateus capítulo 3, que diz até o versículo 12, do versículo 1 ao 12, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, João Batista pregou sobre a mensagem do reino dos céus. Qual é a mensagem do reino dos céus? Arrependimento. Não existe verdadeiro evangelho se não houver arrependimento das práticas antigas. O que é arrependimento? Dor, gemido na alma, tristeza, angústia pelos erros cometidos. Quantos que estão hoje dentro da casa de Deus, que podemos pregar o evangelho do reino e o evangelho da graça? Hoje, o Espírito Santo está atuando como Espírito da graça. A porta ainda está aberta para a salvação. A porta da graça está aberta, mas após o arrebatamento, a porta da graça vai fechar e a única porta que vai estar aberta é a porta da justiça, porta do juízo. E será muito difícil para quem ficar aqui. Então, hoje ainda é dia de arrependimento. Hoje ainda é dia de voltar atrás, fazer uma reflexão e pensar: Jesus, como eu estou te servindo, como eu estou na tua presença. Aleluia! Porque os selos serão abertos. Mas a igreja que vive em santidade vai estar ceando nas bodas do Cordeiro, enquanto os ímpios, os gentios e os crentes desconcertados e desviados ficarão aqui para a grande tribulação. Quem vai pregar? São eles. Eles irão pregar. João Batista pregava o evangelho do arrependimento. Agora veja que eu li o versículo 2 de Mateus 3 e vou repetir. João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora veja um detalhe aqui, versículos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Veja que a pregação do genuíno evangelho também provoca dor na alma, arrependimento, gemido, contrição, tristeza e angústia pelo pecado, ao ponto da pessoa querer ter uma nova vida, querer ser batizado. Qual é o simbolismo do batismo nas águas? Morrer para o velho homem, morrer para o mundo e ressurgir, ressuscitar como uma nova vida para Deus. Este é o significado do batismo,
Diz assim no versículo 6: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Jesus disse no Evangelho de Marcos 16: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma confissão pública de que você morreu para as práticas do pecado, de que nós morremos para a vida velha, a prática do pecado, tudo que entristecia o Espírito Santo, tudo que entristecia a Deus, morreu, acabou. Então, vida de santidade é morrer para o que aborrece a Deus. Vida de santidade é morrer para tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus. Paulo escreveu aos Efésios: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Quem vive o Evangelho do Reino não magoa o Espírito Santo, não fere ao Espírito Santo, mas vive uma vida que alegra ao Espírito Santo. Outro detalhe: João Batista pregou o Evangelho do Reino e falou desse momento da grande tribulação, o momento da ira futura. Veja o versículo 7, Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista pregou sobre o final dos tempos, o desatar dos 7 selos, que está nas mãos de Jesus, foi pregado por João Batista. O desatar dos 7 selos deste livro, que João viu sendo desatado por Jesus, é nada menos do que o momento da ira futura, a qual João Batista se referia aqui, na beira do Rio Jordão, pregando no deserto da Judéia. A ira futura foi profetizada por João Batista. O Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno, não maqueia situações, não maqueia o que a Bíblia revela acerca do futuro. Pregue que Deus é amor, pregue que Jesus é bom, pregue que Deus é bom, mas pregue que Deus é juízo também. Hoje estamos no tempo da graça, mas um dia a porta da graça irá se fechar. Pregue que Jesus perdoa pecados, mas pregue também que ele vai agir como juiz um dia. E todos os que pecaram e rejeitaram a sua palavra serão julgados e lançados no lago de fogo eterno, junto com o diabo e os seus anjos. Então, não dá para negociar. O Evangelho do Reino não corta voltas. Ele fala, ele diz a verdade. Quer ver outro detalhe da pregação de João Batista? Ele não negociava com a verdade. Veja o versículo 10. Voz de João Batista pregando, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Evangelho do Reino tem disciplina. Evangelho do Reino tem poda. A igreja é como a árvore de Cristo plantada na terra. Toda árvore, para dar bom fruto, tem que ser podada. Jesus diz no Evangelho de João, olha o que Jesus vai dizer. Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Deus não aceita galho podre dentro da sua, aleluia, obra. Galho podre nas suas árvores. A obra de Deus
exige limpeza, podagem. Na agricultura, na sua seara, não há espaço para galhos podres. Na seara do Senhor, as árvores têm que estar constantemente podadas. A coisa é muito séria. Lembra de 1 Coríntios capítulo 5? Quando estava acontecendo aquele escândalo de ordem moral dentro da igreja de Corinto, onde um jovem estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, a mulher do seu pai, e aquilo estava trazendo um escândalo terrível para os de fora, que não eram cristãos, mas sabia daquele caso, e Paulo falou o seguinte: exclua este indivíduo e que ele seja entregue nas mãos de Satanás, para que se arrependa. Irmãos, a igreja de Cristo, que será arrebatada, ela tem compromisso com a verdade e com a moral. Aqui, João Batista estava falando sobre o machado, a raiz das árvores. Veja o que ele está dizendo no versículo 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não negocie com o pecado. Não negocie com aquilo que traz escândalo. Não negocie com aquilo que entristece ao Espírito Santo. Viva a verdade de Deus. Viva a santidade de Deus. Olha o que João falava ainda acerca do Evangelho do Reino. Volte os seus olhos para Mateus capítulo 3, versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Vai chegar o dia da seleção. Quem vai selecionar é Jesus. Os anjos serão os ceifeiros. E quem vai selecionar quem vai ser salvo e quem vai se perder é Jesus no dia do juízo. Então, encontramos nesta passagem bíblica que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes, todas as nações. Não vai ser uma mensagem de mamão com açúcar na época da grande tribulação. Vai ser a mensagem do reino. O povo vai ter que entender que ficou na terra porque rejeitaram a palavra de Deus. Agora, por outro lado, João viu também os que estavam de vestes brancas diante do trono do Cordeiro. Volte os seus olhos para o versículo 11. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. E aqui vamos encerrar o nosso estudo. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Muita gente, para ser salvo, nesse período aqui da grande tribulação, vai morrer muita gente. Muita gente vai ser salvo, mas porque passou pela espada do anticristo. Vão ter seus pescoços, suas cabeças arrancadas dos pescoços, serão degolados, conforme nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Você que está assistindo esse estudo, não queres ficar para a grande tribulação? Aceite a Jesus como seu Salvador. Você que é cristão, está na igreja, está dentro da igreja, e o Espírito Santo está falando com você neste momento, você que tem algum pecado escondido, que fica guardando dentro do seu coração e até hoje não confessou, não abriu a boca, chama o seu pastor, fale toda a verdade,
confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Se tiver que passar por disciplina, passe. Que seja 1 ano, que seja 6 meses ou 3 meses, mas não se compara à eternidade no lago de fogo. É melhor você passar por um período de disciplina agora, na época da graça, venceu a disciplina, volta à comunhão ao rol de membro da sua igreja, mas você estará livre do tormento eterno. Esse estudo bíblico aqui, o Espírito Santo que mandou colocar nesta plataforma. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo 11, para finalizar o estudo, diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. As vestes brancas aparecem apenas 16 vezes no Novo Testamento, 9 das quais no livro de Apocalipse, onde o povo de Deus aparece com vestes brancas. Em Apocalipse capítulo 7 e o versículo 9, vai mostrar: depois destas coisas olhei, vi aqui uma multidão, da qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Agora veja Apocalipse capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Aleluia! Agora veja o versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso que eu lhes disse há alguns minutos atrás, vai haver salvação na época da grande tribulação. Porque até os que aceitarem a Jesus no período da grande tribulação, com dor, mesmo sendo degolados, vão receber vestes brancas. E por causa dos seus arrependimentos, e porque confessaram a Jesus como Salvador, se arrependeram de ter rejeitado a Jesus no período da graça em que podia ter aceitado, mas porque se arrependeram, vão ser perdoados e vão ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Agora veja Apocalipse capítulo 16 e o versículo 15. Também vai falar das vestes brancas. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Glória a Deus. Agora Apocalipse 22, versículo de número 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Agora, vamos para outros detalhes do estudo para encerrar. Jesus prometeu às igrejas de Sardes e Laodiceia que os fiéis seriam vestidos com vestes brancas. Vamos conferir? Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Olha o que Jesus vai dizer. Mas tem também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse 3 e 4. Agora veja o Apocalipse 3 e 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glórias a Deus. Agora vamos para Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e roupas brancas. Repito, e roupas brancas, para que te vistas e não apareças a vergonha da tua nudez,
e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Aqueles que pelo seu martírio já demonstraram sua fidelidade, receberão vestes brancas na abertura do 5º selo, conforme está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo. Então, até os que venceram, aceitaram a Cristo na grande tribulação, receberão vestes brancas. E os 24 anciãos que estão nos céus também recebem vestes brancas. Vamos ver Apocalipse capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Estes tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora, outro detalhe. O exército dos céus que acompanha Jesus Cristo também estão vestidos de branco. O cavaleiro que peleja e julga com justiça. O Apocalipse, capítulo de número 19, mostra o Cristo glorificado e na companhia dos seus exércitos celestiais, todos vestidos de vestes brancas e montados em cavalos brancos. Vamos ver? Apocalipse 19 e o versículo de número 14. Diz assim: E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho, branco e puro. Assim como a noiva de Cristo também está vestida de vestes brancas. Apocalipse 19, versículo 8. Vou ler o versículo 7 em diante. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A igreja receberá vestes resplandecentes. Glória a Deus. Estamos almejando esse dia para a glória de Deus Pai. Agora, veja também uma referência em Eclesiastes 9:8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Os judeus, eles usavam roupas brancas em ocasiões especiais para evitar ficar sujando. Não era todos os dias que se usava roupas brancas. E devido a esse detalhe, o escritor aos Eclesiastes, ele usa esta referência no capítulo 9, versículo 8, para denotarmos para nós que era em ocasiões especiais que se usava vestes brancas. Em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Preste atenção. Após o arrebatamento da igreja, as nossas vestes serão para sempre vestes de glória, vestes de honra, vestes resplandecentes. Nossas roupas serão como as roupas dos anjos, linhos puros, tecidos com fios de ouro. Só encontra no céu, não tem aqui na terra. Que possamos nos preparar cada dia mais para estarmos junto com o Senhor. Certo é que a trombeta vai tocar, os salvos serão arrebatados. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, seremos arrebatados. E quem não for arrebatado vai ficar para o período da grande tribulação. Você perceba que no estudo anterior colocamos sobre a abertura do livro selado. Hoje, nesse estudo, falamos sobre a abertura do 5º selo.
E no próximo estudo estaremos falando sobre a abertura do 6º selo. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, tem a honrosa oportunidade de aceitá-lo como seu Salvador. E você, servo de Deus, a Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, faça a injustiça mais ainda. E quem é justo, seja mais justo ainda. Que possamos estar na presença de Deus, sempre sendo lavados pelo sangue de Jesus Cristo, para que venhamos nos haver dignos no dia do arrebatamento, para estarmos adentrando as mansões celestiais e participarmos das bodas do Cordeiro. Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo estudo, querendo Deus. Amém.